Bem-vindos ao Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e esse é o terceiro vídeo do curso História da Liberdade. No vídeo anterior, tratamos do Hobbes, do estado de natureza e de afastar alguns mitos que devem ou poderiam atrapalhar o aprendizado do conteúdo propriamente dito do curso História da Liberdade. Aqueles que ainda não assistiram o vídeo anterior, antes de conferir o conteúdo desse vídeo, retornem e depois retornem aqui mais uma vez para o vídeo número 2. Agora nós vamos tratar de Locke. E mais uma vez, como no vídeo anterior, não se trata de refutar Locke ou criticar as ideias de Locke, mas de entender a partir das formulações de John Locke ideias ou preconcepções que podem ter sido introjetadas ou apreendidas pelas pessoas em sua formação intelectual, que podem vir a atrapalhar o estudo o acompanhamento do curso História da Liberdade. E isso vai ter continuidade no próximo vídeo com Rousseau. E mais uma vez não será um vídeo de crítica a Rousseau, das ideias de Rousseau propriamente ditas. Para compreender isso, mais uma vez, retornem ao vídeo anterior. Pois bem, aqui nós temos Locke e com Locke um estado de natureza que é bastante distinto do estado de natureza que apresentamos antes com Hobbes. E vimos em Hobbes que o autor do Leviatã ignora essencialmente o aspecto de normatividade da existência humana em sua descrição do estado de natureza, e ele ignora também uma tendência da sociabilidade humana que é a de cooperação. Locke não, ele não ignora esses aspectos. Os homens no estado de natureza do Locke, eles viviam em paz e eles não eram guiados por apetites ou aversões como em Hobbes, ou seja, temos aqui uma psicologia totalmente diferente da apresentada por Hobbes. E a única diferença entre esses homens em estado de natureza e aqueles que vivem além ou após o estado de natureza é a criação de uma autoridade capaz de julgar conflitos entre as pessoas. Essa era a única coisa que em Locke não existia em um estado de natureza. Até então as pessoas tinham liberdade, segundo Locke, elas viviam em paz e viviam segundo a sua razão. Eram indivíduos livres e racionais. Essa é a descrição de Locke da natureza humana. Retomamos então as questões de liberdade. O que é aqui preconcepção ou mito que nós devemos afastar? Essa descrição de Locke, ela não deve ser tomada como um exercício hipotético, teórico. Locke realmente acreditava que algumas pessoas chegaram a viver nesse estado de liberdade racional e com direitos. E ele, além disso, acreditava que algumas pessoas ainda estavam a viver dessa forma, ao menos fora do continente europeu, sem um estado juiz, ou seja, o julgador das questões entre outras partes, e gozando de liberdade racional e direitos naturais. Locke ignora alguns aspectos, já que ele não tinha acesso aos dados que nós temos acesso hoje da antropologia, da arqueologia e de outras ciências do homem. Que dados históricos, que dados antropológicos são esses? Bem, a paz que Hobbes nega e que existe em Locke, ela não é confirmada pelos indícios, e aqui eu utilizo uma compilação muito boa de todos esses indícios, todas essas provas, que é o livro do Keeley, o Guerra Antes da Civilização, está aqui nas referências,
E esse livro apresenta dados que apontam o lado mais sombrio da natureza humana, que é o potencial humano para a violência. E é muito fácil para nós aqui no começo do século XXI compreender a violência olhando simplesmente para o século anterior, às vezes para a nossa realidade, infelizmente. O século XX foi extremamente violento, foi o século da guerra global e do genocídio. Mas é surpreendente notar, com esses dados apresentados no livro que mencionei, que nas sociedades pré-históricas ou as sociedades, entre aspas, primitivas ou tradicionais, essa violência é muito maior. Seria a violência entre etnias ou a violência intertribal. Bem, o que é essa violência? Ela não depende de exércitos, ela não depende de um governo centralizado, mas simplesmente de bandos de guerreiros que possuem objetivos pessoais e que, em função desses objetivos, se envolvem em matanças e em algo que, na linguagem atual, seria chamado de limpeza étnica. Então, dos esquimós no Círculo Ártico aos aborígenes australianos, nos trópicos, e outros povos do Pacífico Sul, África, América, em todos eles, os dados confirmam vidas extremamente violentas. E os dados que estão no livro mencionados são de que em uma sociedade dessa espécie era 20 vezes mais mortífero um conflito do que os conflitos mais mortíferos do século XX, como a Segunda Guerra, por exemplo, coisas horrendas como a invasão alemã da União Soviética. Então, nessas sociedades, mais uma vez entre aspas, primitivas, temos um grau de violência que mais tarde seria negado, por exemplo, nos escritos românticos do século XIX com a ideia de bom selvagem. Mais uma vez, não se trata de afirmar uma má-fé ou ignorância de Locke, mas um aspecto que ele não levou em conta porque não era levado em conta no período, que é o aspecto linguagem do período, linguagem do século XVIII agora, o aspecto da civilização. O que Locke imaginou foi simplesmente uma transformação que se dava no plano jurídico e político, ou seja, o direito e o Estado, e que dependia de uma decisão racional de um grupo de indivíduos guiados por essa faculdade racional. A impressão que é transmitida com a descrição de Locke da passagem do estado de natureza para um estado posterior é de que, de forma deliberada e racional, ou seja, com o uso da razão, os homens foram capazes de realizar essa transformação histórica, que na realidade é uma transformação muito pequena, restrita aos campos do direito, como falei, e da política. Não é uma transformação que até certo ponto não existe em Hobbes, de um estado de violência e de outro estado que ainda tem violência, mas tem uma violência monopolizada pelo monstro Leviatã, como no vídeo anterior nós tratamos. Pois bem, por não ter ou não empregar esse conceito de um progresso da civilização, como pensadores do final do século posterior, ou seja, do final do XVIII, empregaram, Locke descreve uma transformação que é restrita unicamente a esses dois polos da política e do direito, do Estado e do direito. Mas a questão é, a transformação que a história evidencia é muito mais profunda do que essa. O Estado e o direito são apenas aspectos bastante restritos da experiência humana. Então, no finalzinho do século após a obra de Locke, pouco mais de 80 ou 90 anos após Locke, existem comentadores que vão dizer que os europeus já teriam sido bárbaros, mas que passaram por um progresso dos modos, um progresso
da civilização e que teriam deixado de ser bárbaros. Isso mesmo teria sido anterior ao Estado, anterior ao direito existente na Europa. Vejam como a ordem das coisas é diferente em Locke e, por exemplo, um pensador que escreveu no final do século XVIII, como Edmund Burke, que considerava que o direito europeu não havia transformado os homens, ou não tinha sido a principal força para transformar os homens, mas tinha sido, sim, derivado de uma revolução nos modos. Então, esse aspecto de revolução nos modos, aquilo que hoje nós chamamos de cultura, que não era privilegiado pela descrição de Locke da natureza humana. Então, entre esses povos, mais uma vez, entre aspas, primitivos, existia um grau de violência que mais tarde seria negado ou ignorado, por exemplo, com a literatura romântica, o mito do bom selvagem. E aqui nós temos que retornar, então, sair do século XIX, com o mito do bom selvagem, e retornar a Locke, e ver que no momento que Locke escreveu, a noção era de que esses povos do Novo Mundo estavam muito mais próximos da inocência original do Éden, do paraíso terrestre. Algo que 80, 90 anos após a formação intelectual do Locke não existe mais, porque a visão se torna mais próxima de uma descrição naturalista da história humana. Por exemplo, com Edmund Burke existe a admissão de que os europeus haviam sido tão selvagens quanto os povos mais selvagens do Canadá. Mas que em algum momento, com a cavalaria, o cristianismo e a transformação dos modos, que hoje nós chamaríamos de uma transformação cultural, essas pessoas se tornaram civilizadas. Linguagem do período. Desse modo que Locke, ou os contemporâneos de Locke, ignoravam aparentemente, era uma descrição naturalista da história humana, ou de uma história humana na qual os seres humanos, todos eles em qualquer lugar da Terra, dotados da mesma natureza, podiam sair de um estado de selvageria e chegar a um estado mais civilizado, mais uma vez utilizando a linguagem do período. O que seria, nesse caso, o estado civilizado? Seria um estado com menor grau de violência e, portanto, maior controle desses apetites ou aversões, sentimentos, paixões que levam ao comportamento violento. Ou seja, existe um progresso histórico de controle das condutas ao lado de controle das paixões humanas. Isso seria a civilização. Mas essa era uma noção que não estava ainda nos contemporâneos de Locke ou no próprio Locke. Locke enfatizou, como vimos, a faculdade humana racional. Então, aqui nós podemos finalmente concluir afastando aquilo que, mais uma vez, chamo de mito, mas não é uma falsidade, não é uma refutação do pensamento de Locke, mas afastando duas noções, duas preconcepções que devem ser, sim, refutadas, afastadas antes da continuidade do curso História da Liberdade. A primeira preconcepção é a de que os homens, com base nessa capacidade ou faculdade racional, seriam perfeitamente capazes de construir uma sociedade harmoniosa, pacífica e livre. A capacidade racional é uma das capacidades ou potencialidades ou faculdades, chamem como desejarem, do ser humano, mas não parece ser suficiente para permitir, em um momento determinado, uma criação de uma sociedade pacífica e livre. Por isso mesmo, na descrição de Locke, essa sociedade já era pacífica e livre antes do contrato social, antes da criação da autoridade política. E a segunda
conclusão relacionada aqui à primeira, que também serve para afastar um mito ou preconcepção, é a de que existe em Locke a ideia de uma capacidade de decidir deliberadamente através da razão pela criação, ou seja, pela fundação da sociedade política. E essa transformação para o Locke é a única importante, aparentemente. Simplesmente a passagem de um estado em que os homens são livres e pacíficos, mas não possuem uma autoridade política, para um momento posterior em que eles continuam livres, pacíficos, com os mesmos direitos e possuem uma autoridade política que para ele é, por excelência, o julgador dos conflitos interindividuais. A questão é, não existe essa possibilidade na história humana de uma passagem de fases guiada pela razão humana, e não existe também na história humana essa possibilidade de uma transformação que é meramente política e jurídica, sem um pano de fundo anterior que não é apenas político, que não é dependente apenas da razão humana. Seria, retornando aqui a uma correção possível com Edmund Burke, um pano de fundo na linguagem do século XXI cultural, ou seja, antes de ter a transformação que permitiria o fim da violência e, portanto, a liberdade, nós tivemos uma mudança na cultura, que também precedeu uma mudança na política e uma mudança no direito. Mais uma vez, isso não serve para refutar Locke, para criticar Locke, nem para defender Hobbes com a ideia de que existia uma guerra de todos contra todos, mas serve para refutar essa ideia de uma passagem de fases na história humana e para refutar a ideia de que as grandes transformações dependem da razão e que seriam apenas fenômenos políticos e jurídicos. É muito mais do que isso. Numa sociedade violenta como as descritas em Guerra Antes da Civilização, as causas da violência não estão relacionadas à razão humana, aparentemente, nem estariam relacionadas a questões políticas e jurídicas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a desfazer algumas preconcepções que com certeza poderiam atrapalhar ou podem atrapalhar o restante do curso História da Liberdade. E no próximo vídeo nós vamos tratar de mais preconcepções a partir do pensamento de Rousseau. Mais uma vez, essas são observações bastante abstratas e que servem muito mais como uma preparação para o conteúdo propriamente dito. Então acompanhem as próximas publicações, o próximo vídeo, e sigam o curso História da Liberdade. Para isso, se inscreva no canal, assine o sininho para receber notificações. Claro, deixe o seu comentário e até o próximo. Tchau, tchau!